Bom dia a todos, estamos aqui de volta com o nosso programa que traz os nossos colunistas para falar um pouquinho mais sobre os textos que eles apresentam aqui para a gente. O Fala Colunista. Hoje eu estou aqui com ele, que é o Rafael Iores, que é professor do Departamento de História Latino-Americana da Universidade de Denver, lá nos Estados Unidos, pesquisador do Instituto de Estudos dos Estados Unidos no Brasil. Tudo bem, Iores? Como é que você está? Muito bem, Felipe. Como é que você está? Prazer estar com vocês aqui. Tudo ótimo. Então, hoje a gente vai falar aqui do texto que ele nos entregou, acho que foi semana passada, ou 2 semanas atrás, que é do. Bom, estamos gravando no dia 6/6, então esse vídeo vai ser publicado um pouco mais lá na frente. Mas o texto é Entre o Alinhamento e a Autonomia, a trajetória do Brasil e os desafios da crise do multilateralismo para o Sul global. E aí, olha, dá um contexto para a gente do texto e toda dessa discussão sensacional que a gente está tendo agora, com essa variação toda entre China e Estados Unidos, guerra comercial, o mundo se mexendo desse jeito, e como é que o Brasil e o Sul Global e até os países mais desenvolvidos estão se mexendo dentro dessa questão. Perfeito, claro, com prazer. Primeiro, agradecer de novo a oportunidade de colocar o texto aí com vocês, nessa revista importante que ajuda aí na reflexão sobre questões tão importantes no Brasil e no mundo de hoje em dia, né? Ao público brasileiro, em português, mas eu sei que tem gente que lê isso fora do Brasil, inclusive aqui, né? Eu partilho dessa conversa. E claro, um prazer aqui estar contigo para poder até detalhar melhor, né, o conteúdo do artigo. Acho que essa é a ideia de hoje. Bom, o artigo, quer dizer, tentou fazer várias coisas, a gente está conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Mas traçar um pouco, acho que três elementos principais, né? Primeiro, claro, essa constatação de que o mundo que a gente vive hoje, bom, é um mundo em ebulição, para dizer o mínimo, né? Um mundo acho que é quase que, embora as pessoas possam ter análises diferentes do porquê, né? E de onde vamos, por que estamos nessa situação e para onde iremos ou vamos, né? Mas eu acho que há um consenso de que o mundo está em transformação. É um momento de uma transição importante, né? Em termos de geopolítica, em termos de econômicos. Isso, evidentemente, não começou esse ano só, né? Mas as coisas têm se acelerado, inclusive com mudanças importantes, daí, do ponto de vista mais político, né? Aqui nesse país, né? Ou seja, o governo atual, que é o governo do Donald Trump. Então, dentro desse contexto, e ligado a meus interesses de pesquisa também, pensar um pouco como é que o Brasil, né? Em última análise, é isso, chama-se interesse nacional, que evidentemente é algo que todos os países buscam promover, no caso aqui, uma revista brasileira para o público, né, brasileiro, o interesse do Brasil nisso, nesse interesse, as necessidades, capacidades do Brasil nesse processo, que é um pouco a minha linha de pesquisa mais digamos assim, mais ampla, que eu tento trabalhar, né, aqui nos Estados Unidos, e com um pé aí sempre no Brasil também. Como é que o Brasil se situa nisso? Tanto do ponto de vista histórico, sou professor de história, de política também, de relações internacionais, e quanto, claro, trazendo para essa situação do hoje. Como o Brasil, acho que se insere, é visto, como o Brasil tem visto essa transição, né? Ou seja, o Brasil não é uma coisa homogênea, evidentemente, mas como a diplomacia, os atores políticos, os atores econômicos, né? Como o debate, talvez, acho que a ideia era mais essa, contribuir, inclusive, para a conversa sobre isso, né? O que fazer? A grande velha pergunta. Como é que o Brasil deveria, na minha opinião, na minha pequena contribuição para o diálogo, para o debate, né? Perceber um pouco esse mundo cambiante e se colocar nisso, né, dentro das suas opções, aí, claro, pensando um pouco na sua perspectiva histórica. Acho que uma das coisas muito interessantes da atuação internacional do Brasil, digamos assim, porque, claro, é ancorado na diplomacia, né, nos profissionais da diplomacia, mas há muito além, né? O comportamento de um país, ele é em grande parte dado pela política externa, mas há atores que têm um papel na atuação internacional do Brasil, na imagem internacional do Brasil, que vão além, né, dos burocratas, digamos assim, né? Pessoas como nós aqui, inclusive. Né? Então, quer dizer, como é que o Brasil, eu acho uma coisa muito consistente da trajetória internacional do Brasil, até do ponto de vista mais histórico, mais amplo, mas especialmente nos últimos tempos, é isso. O Brasil, que é um país, né, que tem a capacidade de ajudar né, ter um impacto nesse papel, que mundo queremos, né, e como construí-lo, e é visto cada vez mais como um ator relevante, né, nesses debates. É óbvio que isso não é linear, e é óbvio que isso não é em todas as áreas de como o Brasil, um país atua no mundo, né? Mas acho que cada vez mais há esse reconhecimento do Brasil. Então, como que o Brasil acho que deveria, como pensador, enfim, decision makers, né? As pessoas que podem de fato definir um pouco aí as políticas internacionais do Brasil, compreender, ajudar um pouco a compreender essa situação, e eu faço algum argumento aí de que, especialmente nos Estados Unidos, como ator principal de acelerar, de catalisar, assim, né, essa crise que está se colocando mais na economia internacional, no multilateralismo hoje em dia. Acho que o multilateralismo é um conceito-chave do texto, né? Multilateralismo que
é uma proposta, evidentemente, que foi feita aí no pós-Segunda Guerra, pelos grandes atores internacionais, os Estados Unidos, essencialmente, o ator que definiu um pouco a ordem multilateral, os organismos internacionais, o pacto internacional que se colocou, né, no pós-guerra, mas o multilateralismo que não se restringiu a isso. Multilateralismo que, no processo do pós-guerra, com mais atores, inclusive mais países entrando para ancorar isso num lugar, né? Na ONU, né? Desde a fundação da ONU até hoje, a ONU tem 3 vezes, 4 vezes mais atores. Né? Então, países que surgiram nisso, evidentemente o Brasil já existia, o Brasil teve um papel importante, inclusive, né, nessa concepção do multilateralismo atual, por ser um país importante na América Latina, um país convidado para lá ser signatário da Carta de São Francisco, a criação da ONU, teve um papel nesse processo, um papel algumas vezes mais explícito, mais na frente de batalha das defesas, né, da ampliação do multilateralismo, algumas vezes um pouco mais optando, fazendo opções aí, e navegando essa relação histórica com os Estados Unidos, com o Ocidente, digamos assim, mas se ampliando também como um país relevante para o mundo, especialmente digamos assim, para o Sul, né? Países do Sul, para as vozes do Sul, isso não foi criado agora pelo governo Lula, nem na sua primeira gestão, mas acho que foi catalisado, foi acelerado nos últimos tempos, né? Primeiro, o reconhecimento do papel do Brasil, da emergência do Brasil no mundo, como não só um ator econômico, como um ator diplomático importante, em algumas áreas central, por exemplo, a questão ambiental, energética, energias renováveis, mas em outras áreas também, né? A promoção do multilateralismo. Então, como hoje, com a crise do multilateralismo acelerada pela administração Trump, né, como os países do Sul, como os BRICS e como o Brasil, que eu acho que navega muito bem isso. O Brasil, que é um país importante nos BRICS, é um país importante para além dos BRICS, como representando pautas do Sul, e é um país que tem uma tradição muito próxima de um diálogo, de um respeito muito importante com, digamos assim, o norte ocidental, com os Estados Unidos, hoje um país muito menos interessado em dialogar do que em outras administrações, mas também com a Europa. Lembramos que nós estamos aqui gravando no momento que o Lula está lá, né, na França, e sendo Tentando recebido, né, de assinar maneira o muito importante, acordo Mercosul, né, União Europeia. representando o Mercosul. Então, claro, o Brasil Exato. navega muito bem isso, né? Como uma voz que representa a América Latina, um ator respeitado e convidado a dialogar, né? Historicamente, sempre com os Estados Unidos, mas também com a Europa Ocidental, mas também que navega muito bem com a África, as relações históricas do Brasil com a África, construídas, né, de maneira mais explícita nos últimos tempos, relações históricas, algumas trágicas e outras mais recentemente da construção de projetos mais, digamos assim, construtivos com o Oriente Médio, com países do BRICS, evidentemente, aí Rússia, China, Índia, né, país importantíssimo, podemos depois falar melhor, digamos assim, pautas do Sul, ou seja, pautas do desenvolvimento, pautas da questão da fome, do combate da desigualdade, né, da justiça social, indo além, né, das pautas tradicionais, também fundamentais, evidentemente, né, internacionais, como enfim, guerra, conflitos, né, militares, disputas e tudo mais que se colocam aí. Então, acho que é isso. O Brasil tem essa capacidade, tem a sua habilidade de negociar isso. É óbvio que isso não é fácil, e é muito menos fácil hoje no mundo onde, enfim, disputas econômicas e potencialmente militares, algumas já ocorrendo, inclusive, né, Ucrânia, no Oriente Médio, e como o Brasil poderia, não vai resolver nenhuma dessas guerras por si só, mas a contribuição do Brasil nisso, como um país respeitado e chamado para participar disso de novo, em algumas esferas de maneira mais intensa e outras menos, né? Mas como entender esse mundo de hoje, eu faço aí uma defesa, digamos assim, né, de que o Brasil assuma essa sua importância e saiba negociar isso com parceiros estratégicos, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante da política externa, consistência da política externa brasileira, de novo, isso nunca é uma coisa linear, passa por nuances, mas uma racionalidade muito colocada na ampliação de agenda de temas e ampliação de parceiros. Não é porque a gente está se aproximando da África que a gente quer deixar de ter boas relações com os Estados Unidos. Não é porque a gente está se aproximando, isso é de hoje, isso vem de antes, né? Vem dos anos 50, para não dizer, talvez até antes. A gente tinha uma boa relação com a Europa, lá com o velho Barão do Rio Branco, nos aprofundamos o relacionamento com os Estados Unidos, mas não a despeito da Europa, não a custo de eliminar o bom relacionamento com a Europa. Isso acho que se ampliou ao longo do século XX, especialmente agora no século XXI, onde cresceram novos parceiros estratégicos, não só BRICS, por exemplo, a relação com a África do Sul, com a Índia, IBAS, né? Mas não a despeito de boas relações
ironicamente, quando a IBA estava né, se aprofundando, Lula e Bush, quer dizer, parceiros não óbvios, né, mas tinham um bom relacionamento. Então é isso, acho que é essa a contribuição do Brasil, essa ideia de agregar, não de eliminar parcerias para ter novas. É óbvio que no mundo hoje em dia isso é mais complicado. Então, reconhecer essa dificuldade. Acho que tem um debate interno, que caminho queremos ter nesse mundo cambiante, o que exige talvez algumas escolhas, né, aprofunda um pouco mais a pressão por escolhas. Evidentemente o Trump faz isso, né? O Trump tem uma lógica muito binária, ou você está com eles ou está comigo. Né? É muito isso a lógica do Trump. Não é só o Trump que tinha essa lógica binária, mas ele aprofunda isso e ele explicita, até pelo estilo, né, dele falar para o mundo e tudo mais. Então, como tentar pensar essas questões hoje? Bom, eu paro por aqui, vamos Não, pontuar não. algumas questões que Eu você queria, queira eu, fazer eu mais. queria dentro dessa questão que você está colocando, eu queria chamar a atenção para um ponto, que é a gente está mudando um pouco a ordem mundial. Na verdade, você fala no texto que a ordem liberal e a ordem mundial ela é prejudicial, ela é ruim para países em desenvolvimento. Mas qual é o outro tipo de organização que a gente teria que ter para melhorar essa relação com países em desenvolvimento? E mais do que isso, a ordem global, esta ordem global que a gente tem hoje, ela está sendo atacada, segundo o Donald Trump, né? Eu não acho que está sendo exatamente atacada, ela só está sendo utilizada por novos países. E o quanto isso é repercussão da China e o quanto isso é repercussão de todos os outros países em desenvolvimento. Porque a China é o grande canal de desenvolvimento do sul global. O que os outros países do sul global teriam para, primeiro, contribuir para essa mudança de ordem e, segundo, para ganhar uma efetiva mudança de ordem, obviamente patrocinada pela questão do crescimento da China e até pela visão do Donald Trump, do presidente Trump dos Estados Unidos como um todo, da tentativa de mudança dessa ordem. Bom, precisamos aqui de várias horas para cobrir tudo isso, Felipe. Mas Mas tente aí, vamos porque lá. você foi no seu texto Mas e eu vamos acho que é lá. Não, exato. importante Acho aqui que a o gente texto falar ele, um pouco ele sobre toca isso. em várias questões, né? Mas Isso. bom. Primeiro, é fundamental aqui, desculpa meu viés acadêmico, mas a gente tem que definir os conceitos. Não, por Tem, favor. né? Definir os conceitos. Ou seja, afinal de contas, o que é essa ordem liberal? Primeiro que de fato não há um consenso, mas vamos ser um pouco assim, pelo menos em alguns pontos centrais, né? Que é uma tentativa depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial, liderada pelos Estados Unidos, um ator fundamental na segunda, enfim, na guerra em si, para trazer a guerra ao seu fim, né? Vamos, esse mundo, essa rotina de guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tem que mudar. Não é possível mais isso, né? E aí, então não vai, vamos tentar pensar um relacionamento, claro, liderado pelos grandes países do mundo, aí os grandes cinco da ONU para começar, Uhum. né? Então não era uma lógica que era uma lógica que afirmava a igualdade informal de todos os estados, mas que na verdade era uma igualdade relativa. Nem todos os estados iam ter o mesmo peso nesse processo. Mas de qualquer maneira, isso eu acho que é central pensar. Por isso que eu estou tomando tempo aqui de falar sobre isso, né? Do ponto de vista formal, havia uma proposição da igualdade formal dos estados, que toda a soberania agora de cada estado vai ser respeitada, e vamos criar um fórum, a ONU, onde cada estado vai ter uma representação e vai ter alguma voz nesse processo. De novo, uma promessa muito bonita, né? Um projeto muito bonito. Né? Agora, a ONU, desde o início, mas ao longo da sua história, se demonstrou o quê? Que ficava na sua atuação, ela ficava muitas vezes, como talvez não seja surpreendente, aquém da promessa. Né? Se prometia essa igualdade formal, mas na verdade alguns países tinham um peso muito maior, não só digamos, na renegociação diplomática, inclusive com poder de veto, né, para falar de novo do Conselho de Segurança, mas que o seu poder de real, né, na economia internacional, de designar de fato o relacionamento entre os estados, era muito maior que os outros. Bom, aí chegamos aí ao Brasil, o que se só começa a ser esse foco, né, do que é, afinal de contas, esse Sul, né, que hoje se chama Sul Global, mas que teve não é a mesma coisa, mas que existiam outras terminologias para se falar de países O que terceiro dentro dessa caixa, mundo, mundo de países do terceiro mundo, desenvolvimento, países em enfim, tem uma desenvolvimento. série. E Aí isso dentro vem desse contexto mudando, todo né? haviam projetos diferentes nesse grupo grande de países, né? Uhum. Entre os não alinhados, o grupo de 77, daí da UNCTAD, onde o Isso. Brasil tem um papel-chave, quero voltar a isso, né? Mas, ou seja, o Sul começa a perceber o quê? Nós aceitamos a proposta multilateral,
mas nós queremos ela real, onde de fato a gente possa criar relacionamentos não iguais, mas mais equilibrados. Está muito desequilibrados. Países, né, industrializados, agora se reconstruindo, né, a Europa se reconstruiu depois, já, digamos assim, chegamos aos anos 50, 60, onde esta ordem, especialmente o comércio internacional, e lembremos que a ONU avançou muito mais em algumas áreas do que outras, por exemplo, comércio. Tanto que a promessa de criar, né, o que se tornou só o GATT, de criar um organismo Uhum. de organizar o comércio internacional, que hoje em dia, inclusive, está passando por uma crise importante, que é a OMC, né, só Exatamente surgiu porque nos a anos China 90. exatamente porque a China conseguiu entrar lá e fazer exigências, entrar no comércio global de forma mais forte e desafiar um pouco essa hegemonia americana no próprio comércio global. Sem dúvida, mas só para colocar, então, o MC foi criado só nos anos 90, porque lá, inclusive, a Conferência Histórica de Cuba, né, que queria só o GATT, que é só um acordo Uhum. pequeno, porque não se conseguia criar uma Isso. organização de fato maior. Por que que não se conseguia? Porque a narrativa, digamos assim, do norte, né, do norte industrializado, era a questão do comércio livre e da igualdade entre os termos de troca, mas no real mantinham proteções. Não, então a pressão do Sul era: nós queremos participar disso, então abram os mercados de vocês para os nossos produtos, que não são talvez industrializados, mas vamos colocar em termos normais. Isso é uma longa conversa, uma longa disputa que houve entre, digamos assim, entre os países industrializados do Norte e o Sul, e claro, o Sul também não é igual, tem países que têm muito mais peso entre que outros, inclusive o Brasil como um ator fundamental nisso. Então, digamos assim, a pauta do Sul, para não ter que entrar num nome específico, a pauta do Sul, ou seja, era uma tentativa de ampliar a lógica multilateral. Alguns países eram contra. Alguns países, inclusive porque era a Guerra Fria, né, alguns países vozes do movimento não alinhados diziam: não, nós precisamos de uma outra ordem. Por exemplo, o discurso do Fidel Castro, que não seja a ordem multilateral capitalista. Claro que existiam vozes contrárias, mas no seu agregado, e aí eu acho que o Brasil de fato é o papel fundamental, dizia o seguinte: não necessariamente a gente é contra a ordem multilateral, a gente quer que esse projeto se coloque, se efetive para todos de fato. Né? A gente, portanto, quer discutir termos de trocas mais equânimes, queremos discutir condições de relacionamentos melhores, queremos ter uma voz maior nesse processo. Ao longo dos anos 40 aos anos 2000, ao longo desse longo processo, com ganhos e perdas, forçando a inclusão de temas, como o desenvolvimento. O PNUD só foi criado pela pressão do Sul. A UNCTAD só foi criada pela 1960 e pressão do pouco. Sul, né? Ou seja, com esta pressão, aceitando ampliar um pouco as esferas de negociação de participação do Sul. Isso nunca é simples e nunca é equânime, né? E tudo mais. Alguns países têm voz maior, alguns temas entram de maneira mais ampla que outros. Mas eu digo assim, ao longo, se a gente pensar da pós-segunda guerra até hoje, o Sul conseguiu entrar e ter um voz maior, não só esses os dois exemplos que eu dei agora, mas, por exemplo, um tempo atrás, eu não sei a data exata agora, mas o FMI foi forçado a renegociar o peso dos países do Sul no seu processo decisório, porque o FMI não é um país, não é uma organização democrática, é um dólar, um voto, na verdade. É Então, as isso. contribuições históricas que foram sempre maiores pelos Estados Unidos ou permitiam ter um poder muito maior dentro No da decisão. fim, Mas, todas essas instituições são não um dólar, um voto, mas se você contribui mais, claro, você tem um peso maior. mas mesmo aí foram forçados, né? Algumas vezes até concordam, mas muitas vezes forçadas também, a abrir e a permitir isso. Eu acho que esse era o mundo que Uhum. estava sendo colocado. Aí voltamos à China. Né? A China, talvez ainda mais que o Brasil, conseguiu se valer desta ordem multilateral, a entrar na OMC, a ter mais papel, meio peso no FMI hoje, né? Se beneficiaram muito com isso. Por isso que chegamos ao mundo surreal de hoje, onde nas últimas declarações do Trump, não só de agora, como de antes, e do Xi Jinping, em relação a defender o multilateralismo, onde a China, o ator, o país Defende, comunista, a defende o China defende o multilateralismo multilateralismo e os Estados Unidos dos atacam Estados o Unidos. multilateralismo. Eu acho que esse é o cerne, um dos cernes dessa chamada crise da ordem global de hoje. Né? Onde eu acho que há um reconhecimento, não só, isso vem inclusive de antes, do Trump agora, Trump antes, mas do Biden também, né? Um reconhecimento de que, olha, a gente achou que ao ampliar o multilateralismo, fundamentalmente a China, mas outros países, os BRICS como um todo, digamos assim, né? A Índia, o Uhum. Brasil, que a gente ia conseguir sempre estar à frente deles. Né? Na competitividade, não só em relação a disputas militares, ou geopolíticas, ou É, econômicas, mas na competitividade. Né? E percebemos agora
né? Que não é tão simples assim. Bom, dois exemplos: energias renováveis, carros elétricos e talvez a própria inteligência artificial agora, onde os Estados Unidos se viam sempre, né? A gente sempre vai estar na frente nessas áreas estratégicas. Eles podem ter se tornado a fábrica do mundo, a China, nos últimos 30 anos. Mas no que importa no futuro, renovável, carro elétrico, painel solar, né? A inteligência artificial, a gente sempre vai estar na frente. Se deram Não conta é tão claro. que não é tão fácil assim. Portanto, é um pouco aquele menino que joga o dono Por- da bola no campinho. Portanto, Isso. se não vai jogar para me beneficiar, eu vou pegar a bola. Estou dando uma É, metáfora uma metáfora. simplista. Dá para dizer o seguinte, né, que é exatamente o que se exacerba no discurso do Trump. Não, o multilateralismo nos prejudica. Né? Nós somos, ele chama sucker, né? Os Estados Unidos têm sido explorados, o multilateralismo tem se beneficiado, Os outros países se têm beneficiou mais do que explorado os nós. Estados Unidos para se desenvolver e nós não vamos deixar mais isso O acontecer. que, claro, Esse é é o uma discurso. constatação extremamente simplória e, portanto, falaciosa, mas uma realidade muito mais complexa, onde sim há elementos de perda da competitividade dos Estados Unidos. É óbvio que sim. Né? Houve uma desindustrialização dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, ligadas a outras políticas, decisões internas, responsabilidade dos americanos, das elites norte-americanas desse projeto. Mas Não, e dizer que tem muito a ver também com o desenvolvimento americano. Você colocar máquinas para fazer o trabalho dos seres humanos é algo que toma muito trabalho, toma muitas posições de trabalho. tira muito trabalho, Tem, sim, es- sim. Não, uma tem escolha política, estudos que se viu seríssimos que sobre se isso. tornou uma economia de serviços, de finanças, né? Isso, exato. Isso Que tem se tornou ganhos uma e tem coisa de perdas. serviços de Então, finanças e de tecnologia, que hoje a, a por um base da tempo, tecnologia. por muito tempo, parecia que estava dando certo, só que começou a Isso. ter custos políticos. Estados de base industrial que se desindustrializaram, criaram um eleitorado ressentido, que estavam Uhum. buscando alternativas, inclusive, que votaram no Obama uma vez e agora votam no Trump. Então, mudou o cenário, né? O contexto político interno em relação a isso. Agora, você quer dizer o seguinte: então, há perdas, é óbvio que há perdas também, inclusive digamos assim, por responsabilidades próprias dos Estados Unidos. Se eles não Sim. conseguem mais ser competitivos em carros elétricos, bom, então façam alguma coisa. Né? Não tirar, por exemplo, pesquisa das universidades, né, é a solução, que é um pouco o que o Trump está Não, uma fazendo. É uma coisa. outra questão. Mas digo assim, Enfim. mas dizer que, embora haja sempre perdas, e tenha havido perdas, inclusive na Europa, né, na competitividade industrial, tecnológica da Europa, evidentemente, né, mas dizer que o multilateralismo como um todo foi ruim para os Estados Unidos nos últimos 80 Uhum. anos é um discurso falacioso. É óbvio que não. Os Estados Unidos se Não, beneficiaram. Né, o peso da economia americana na economia global hoje é menor do que há 80 anos atrás. mas Mas a muito economia porque o como um todo é muito resto do maior. mundo A, subiu e os a, Estados Unidos e a também. economia E americana não também é muito adianta. maior. É, E o nível de renda aumentou, ou seja, a capacidade de consumo aumentou. Então é um fenômeno muito complexo. Mas então o quê? Dentro desse fenômeno complexo né, e cambiante, o mundo cambiante, onde se perde competitividade em relação, especialmente ao avanço da China, em algumas áreas em relação ao Brasil, o agribusiness brasileiro. Se deixar competir em condições normais com os Estados Unidos, ele em muitas áreas vai estar na frente. Por isso que há protecionismo aqui em relação, né, agora sim. ao ferro, inclusive, mas antes a outras áreas do Brasil. Mas o Então, ou ferro é seja, um pouco. O ferro é um pouco. Não tem muita competição do ferro brasileiro com o ferro americano. É uma coisa muito. Eu fico achando que é uma coisa muito mais emblemática para o Donald Trump do que ferro, efetivamente. quer dizer, não ferro minério, falando o aço, quer dizer, a Então, produção, né? são lâminas de aço, na verdade. Sim, sim. Lâminas de aço e alumínio. Que é assim, eu fico achando que é muito mais uma questão emblemática do que efetivamente de eficiência. Você entende? Eu acho que É são as duas coisas. Algumas áreas muito. do Brasil é mais competitivo, até porque, de novo, houve uma desindustrialização aqui. Lembremos, Sim, Pittsburgh, né? Pittsburgh, há 100 anos atrás, era o coração industrial dos Estados Unidos e era a maior competitividade em relação à produção de aço no mundo. Era o líder, era o, o maior, não tinha o competitividade. time dele se chama Pittsburgh Steelers, Steelers, né? Steelers, São exatamente. os Steelers. Só que hoje a US Steel só continua existindo porque é protegida. Porque ela não tem capacidade de competir com o aço da China, brasileira, do Uhum. Canadá, da Austrália. É. Então, é isso que eu estou falando. É complexo esse processo todo. Mas o que? Houve um reconhecimento. Imagina, eu até acho compreensível. Eu não concordo, digamos assim, com o eleitor trampista, né? Mas eu Uhum. compreendo a sua lógica e a sua motivação. Ele vê
que nesse mundo onde ele vê uma ascensão de uma classe média brutal na China, na Índia, Ele recentemente está no Brasil, perdendo, entre né? E aspas, ele né? se tornando mais pobre. E ele, né, se tornando, o país como um todo, essa imagem de que está, né, perdendo essa competitividade. Então, é isso que eu acho, é isso que esse discurso da extrema-direita oferece uma resposta simples a um problema, na verdade, muito mais complexo. E, portanto, na verdade, não é uma resposta, é simplesmente uma aparente resposta. Né? Diz: olha, vote por mim, eu vou reconstruir um passado mítico melhor, não explica muito bem como, né? Em última análise, vai ser só com protecionismo, que é a coisa mais simples a ser feita, né? Que a médio prazo não vai, de fato, responder, porque os Estados Unidos não vão se reindustrializar na indústria clássica, vai ter que buscar outras alternativas se de fato quiser manter a competitividade. Mas, claro, que ninguém vai querer me ouvir nesse processo, quer ouvir uma resposta fácil, né, uma frasezinha, né? Então é isso. Né, o grande líder, tem uma questão até emocional do apelo do grande líder, a questão da celebridade do Trump, então dá para entender, né, a volta do Trump. Agora, O cara que deu certo, o o Great American Guy, que deu agora, achar que certo, o Trump funcionou. oferece uma resposta, de novo, dois exemplos, eu sou um pouco suspeito, porque eu sou um acadêmico, mas quer dizer, achar que você vai manter a competitividade com a China só na base de protecionismo e destruindo as suas universidades, tem que, A gente já tentou aqui no Brasil, não funcionou. tem que ter uma leitura muito equivocada de mundo para ver assim as coisas, né? Eu acho que a Então, gente deveria dar para o Donald Trump a nossa experiência, fazer um pois é. case, trazer o case Brasil para ele mostrar, falar, não funciona. Que a Não, gente tentou aliás, proteger a nossa economia e aliás, funcionou muito pouco. uma das grandes coisas, inclusive não só em relação à pesquisa interna, mas eu digo a visão, a atratividade, a visão positiva que os Estados Unidos emitiam para o mundo, né, de como onde eu vim estudar aqui para isso, né, porque a gente tem que estudar, porque lá a gente vai, ou seja, Uhum. eles são o modelo, tem a liderança, tem o estilo de vida, né? Qual é a imagem que os Estados Unidos projeta para o mundo hoje em dia? É incrível isso, como em Saia quatro daqui, meses, cinco saia meses daqui. você consegue, né, estragar tanto assim a imagem. É óbvio que isso pode ser recuperado e tal, Não, mas é uma. e eu falo isso como uma pessoa que estudou aí. Pois Eu é. estudei em Colômbia. Eu sei muito bem o que está acontecendo lá. É uma Né? coisa inimaginável há 8 anos atrás, quando eu estava estudando aí. Mas eu queria te E- perguntar uma outra coisa, assim, qual é a parte, assim, pensando nesse mundo agora, que o Donald Trump está nesse processo, que a China tem esse destaque tão grande que conseguiu entrar e fazer ainda não um sistema novo, né? Porque está em mudança. Mas o que o Brasil deveria fazer? Então, Deveria ou está sim, fazendo, ou as perspectivas para o nosso país. Porque sim, você sim, 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 coloca no sim. seu texto as perspectivas para o nosso país, você pode avançar um pouco mais, porque eu achei super Claro, claro, interessante. com prazer. Não, só um pouquinho então, em relação à China. Eu acho que, bom, falar, falar sobre China é sempre arriscado. A China é um universo, né? É. Tudo é incomensurável, né, na China e tudo mais. Mas, assim, de maneira muito simples. A China, evidentemente, passou nos últimos, enfim, desde a Segunda Guerra, mas nos últimos 40 anos, transformações tectônicas, né? Internas em relação a sua próprio desenvolvimento interno, né, as transformações, a sua urbanização, a seu crescimento uma classe média, uma sociedade de consumo, investimento em pesquisa, a atração de investimentos externos. Hoje em dia, a China, de novo, o Trump agora está querendo expulsar 300 mil estudantes chineses que estão aqui, que trazem um monte de dinheiro para o país, também tem esse lado também, né? E cá entre nós, eles têm muitas boas opções hoje de estudar na China. A China hoje tem excelentes universidades hoje. Eu, inclusive, daqui a um mês estarei dando uma aula numa universidade em Pequim, porque me chamaram, olha só, ao contrário, né? Chamando pessoas para virem dar aula lá. Então, a China passou por transformações profundas. E nesta transformação, né? Engraçado, a China é um dos líderes fundadores, não do movimento não alinhado, mas da reunião de Bandung, em 1955, onde que tentava organizar essa voz do Sul, né? Criticar a Guerra Fria, criticar essa disputa militar, criticar esse mundo somente pautado pelos países industriais do Norte, né? A China tem um papel fundamental, China de Mao, evidentemente, né? A China passou por transformações profundas nesse processo. Agora, a China também parece estar, de novo, até porque é muito opaco isso, né? Hoje em dia passando por transformações políticas importantes de novo.
Né? O Xi Jinping parece, primeiro que ele se eternizando no poder, centralizando ainda mais poder, né? Então parece que há algo mudando lá também. Mas nos últimos 30 anos, a China, porque viu que se beneficiava pela ordem econômica internacional liberal, falou: aqui dentro vai ser comunista. Mas a gente vai jogar esse jogo aí, vai jogar esse jogo da ordem intelectual, do capitalismo liberal, né? Organizado, comércio livre, trazer investimento, exportar, né? Isso nos beneficia e nos beneficiou, né? Hoje em dia eu acho que eles veem que eles têm uma capacidade hoje em dia de ajudar a dar, não sei se definir o mundo do futuro, mas ter um peso importante, né? Nesse jogo, por exemplo, esse lançamento da Rota da Seda, né? Belt and Road Initiative, né? Poxa, é um projeto extremamente ambicioso, né? Não é contra a ordem liberal, não é contra o Muito anti-americano, pelo mas contrário, muito pelo veja o que nós contrário. É oferecemos, veja o pró-ordem que nós oferecemos, liberal. É pró-ordem né? liberal, completamente pró-ordem liberal. Vamos fazer caminhos para o mundo se comercializar entre ele. E você pode Defende a usar, integração econômica, né, o comércio, e diz assim, total. olha, inclusive falou para os Estados Unidos, querem participar, venham participar, né? Claro que não aceitaram, mas eu digo o seguinte, mas eu acho que o mundo está se tornando mais, acho que há uma sensação de uma disputa, não sei se rivalidade ainda, mas em algumas áreas sim, rivalidade, Taiwan e tal, mas uma disputa entre projetos de mundo. Né? O projeto que é liderado e que é, digamos assim, que é liderado pelos Estados Unidos e é significado, é transmitido para o mundo, ainda visto como os Estados Unidos hoje em dia, Europa, por exemplo, afinal de contas, o que vamos fazer com o Trump? O que vamos fazer com essa aliança histórica, né, transatlântica, né? Ou seja, há grandes perguntas aí. Mas um projeto que ainda foi historicamente pautado pelos Estados Unidos, que agora vamos ver o que vai virar, porque está se tornando um país neomercantilista, protecionista, né? Então é complicado. Prognosticar aqui para os próximos 2, 3, 4 anos é complicado, mas ainda, digamos assim, do ponto de vista histórico, este bloco, né? E a China propondo, enfim, alianças estratégicas bilaterais ou coletivas com países, né, do seu entorno, mas também na África, na América Latina, tá aí o projeto. Bom, então, isto pode vir a se tornar um projeto mais pautado por questões ideológicas? Pode. Xi Jinping pode trazer propostas ideológicas para a política externa chinesa. Até o momento não tem sido assim. Né? Por isso que um país como a Argentina, liderada por Milei, neoliberal, continua tendo relações com a China, porque não há uma exigência de que vocês tenham que ter um governo como nós para que nós possamos ter uma relação. Né? Até o momento, não. Aqui, especialmente os rocks aqui da política externa norte-americana, se você né, ler Foreign Affairs e outras revistas, alguns deles, não todos, dizem, não, mas a China em algum momento vai trazer essa questão mais Guerra Fria para a sua política externa. Pode ser, e pode ser que inclusive faça isso em resposta ao Trump. Por isso que é um mundo mais tenso, é um mundo mais, né, ansiedade, há uma sensação de uma rivalidade crescente e tudo mais. Aí voltamos ao Brasil então, que é o que importa, em última análise. Né? Eu acho que. Por que eu falei tanto sobre isso? Porque eu acho que isso vem de antes, isso vem da política externa independente, que você né, comentamos um pouco antes, eu cito no artigo rapidamente, que era uma tentativa o quê? Reconhecia uma relação histórica profunda, comercial, mas também cultural, diplomática com os Estados Unidos, né? Mas não queria ir contra isso, mas queria ampliar, por isso independente. Nós queremos ter boas relações com vocês, norte-americanos, com a Europa, parceiros estratégicos, históricos, mas queremos buscar outros, né? A João Goulart reconhece a União Soviética, né? Que inclusive um reconhecimento, relação diplomática que é mantida pela ditadura. Não houve Sim, rompimento dos governos militares da ditadura. Olha só que a loucura. ditadura brasileira foi um dos primeiros países a reconhecer o Brasil em E conhecer a ditadura, China. reconhecer a China e reconhecer Angola. Exato. Angola é Depois o primeiro. Acho que a China foi um dos primeiros. é, Então, porque, claro, esperou pelos Estados Unidos, né? Fazer, digamos assim, sim, tudo ancorar a bem, questão. Embora, mas embora foi antes o reconhecimento Angola formal dos era Estados Unidos. e Angola era comunista, Claro, foi o totalmente primeiro país da comunista. Angola, mas em relação aos Estados Unidos até foi antes, porque embora houve uma relação lá da viagem do Nixon lá com o Mao Tse-tung, o reconhecimento formal foi só com o Carter. E o Brasil acho que foi um reconhecimento 74, algo assim, não me lembro exatamente a data, mas foi bem, ou seja, houve uma lógica, que na época do Geisel era chamado pragmatismo responsável,
É óbvio que existia aí, nesse período, Guerra Fria, muito mais intensa na América Latina, após a Revolução Cubana e tudo mais, digamos assim, constraints, né? Restrições maiores, né? Do que o Brasil podia se projetar no mundo. Então, assim, para dar um exemplo, só para falar da Índia, falamos depois um pouco mais. A Índia conseguia se projetar no mundo até as transformações dos anos 90 da China, digamos assim, Nehru, depois a filha dele, a Indira Gandhi, digamos assim, nós de fato queremos ser autônomos, tem profundas relações com a União Soviética e com os Estados Unidos. Egito, né? Para o Brasil era muito mais complicado, especialmente durante a ditadura. Tentou um pouco durante a política externa independente, mas não deu muito certo. Mas isso, por que fazer toda essa retrospectiva? Porque o projeto estava aí. O projeto de tentar manter boas relações com o mundo inteiro, essa é a diplomacia brasileira. Nós queremos ter boas relações com todos, né? Até porque existe uma defesa do multilateralismo, dos direitos de cada Estado de soberania, de defesa da resolução pacífica dos conflitos, são as pedras, né, fundamentais da diplomacia brasileira, lá adiante. Mas então a tentativa era essa. O Brasil passou por profundas crises econômicas nos anos 90, tudo, 80, 90, mas já, né, que é uma coisa engraçada, a gente sempre pensa um pouco numa relação binária, hoje em dia mudou muito, mas nos anos 90, nos 2000, entre PSDB e PT e tudo mais, e bom, isso era verdade, as disputas presidenciais se davam muito, muito por aí, Uhum. mas há muita continuidade na diplomacia de Lula, no seu primeiro governo, com o Fernando Henrique. Totalmente. Além das questões das pedras fundamentais da diplomacia, eu acho assim, por exemplo, a questão da centralidade da América do Sul, a questão de aprofundar relacionamento com os países do Sul. Acho que o Lula pega um pouco coisas abertas aí, Uhum. né, pelo Fernando Henrique, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas aprofunda em umas áreas mais que outras, mas aprofunda de uma maneira geral. E aí, claro, com o crescimento econômico do Brasil também há uma imagem do Brasil como um porta-voz maior dessas pautas do Sul. Vou chegar então ao momento de hoje. Eu acho que até 5, 10 anos atrás, esse projeto de não ter que escolher um lado, de Era podermos ter muito boas bom. relações com os Estados Unidos, mas também com a China, podermos ter uma boa relação com o G7, representar o Brasil no G7 quando convidado, no G20, o país é um país fundamental da criação do G20, e também do BRICS. Ser um porta-voz do Sul e também né, participar das conversas, digamos assim, tradicionais do que seria mais ou menos esses países do norte global ocidental. Eu acho que esse tem sido o projeto com grandes ganhos. O Brasil respeitado, convidado a participar em diferentes reuniões do G7, parece que inclusive vai agora de novo, Uhum. né? Um país fundador do G20, com uma voz muito importante, um Fundador do país BRICS. o do BRICS, né? E não talvez só o Brasil, mas as pautas especialmente defendidas pelo Brasil, especialmente mais aí em relação às administrações lideradas pelo Lula, né? Pautas do Sul, fome, desigualdade, né? Que quando você olha, o Gandhi, o Nero falava disso. Fome, desigualdade, né? Então existe, é por isso que eu falo, a pauta do Sul, porque a pauta do Sul ela muda um pouco e tem diferentes atores, expressões e projetos, mas as pautas do Sul, que são essas pautas normais e que algumas vezes são críticas, não ao multilateralismo per se, mas a maneira como muitas vezes o multilateralismo era implementado, era essa um pouco mais. Olha só, para dar um exemplo, Roberto Campos. Grande diplomata, grande embaixador, grande ministro, grande pensador econômico, né, que depois, inclusive, tem um papel importante lá no governo do Castelo Branco, mas que, Sim. como embaixador do Goulart em Washington, do Brasil dos Estados Unidos, era muito crítico à relação comercial do Brasil com os Estados Unidos e dizia: nós por sermos defensores do multilateralismo, precisamos ter mais abertura de mercado no norte, precisamos ter melhores condições de fato, de fato colocar em ação a promessa do comércio livre, que vocês falam tanto, mas não fazem. Né? Roberto Campos, para dar um exemplo, né, simbólico. Sim. E aí, claro, isso continua de sempre. Então, agora, isto hoje é mais difícil fazer. Hoje é mais difícil fazer. Já era mais difícil antes da volta do Trump, né? Uhum. Biden já sinalizava um pouco que estava preocupado com a importância maior da China na América Latina, no Brasil, Uhum. pressionava o Brasil para tomar escolhas, né? Essa que é o risco dessa postura. Em algum Então, vai ter que essa é a escolher. minha próxima pergunta, Né? que Por é G5, por exemplo, né? Ou investimentos, né? Quem é que vocês querem fazer o porto aqui? Podem vir fazer, mas se vocês não vierem, nós vamos deixar a China fazer, né? Ou redes de transmissão de energia elétrica. É exatamente. esta a questão. E até o momento, e eu vou citar aqui um grande embaixador chileno, que é o Jorge Raine, né? Onde ele fala o seguinte: a gente
até gostaria que viessem os Estados Unidos aqui construir o porto de Xangai, no Peru, né, na América do Sul. Mas não vieram. Então, deixa os chineses fazerem. O que não pode ser tem que ser nós, o outro oferece uma melhor opção, mas nós não vamos permitir que vocês aceitem. Esse que é o problema. Esse Uhum. digamos assim, o grande dilema, né? Se for essas questões onde, e a proposta, eu acho, do Sul, do governo Lula, do Brasil, né, da América do Sul, do Mercosul, a gente não quer tomar necessariamente escolher, a gente quer que vocês ofereçam diferentes opções, a gente quer o teu direito de escolher em algumas áreas, talvez trabalhar com vocês aqui, em outras áreas trabalhar com vocês, mas não é o contexto de hoje, especialmente vindo dos Estados Unidos. Trump diz, não, é comigo, mas não porque estar comigo vai te beneficiar, é porque eu exijo que você esteja comigo. Aí fica Exato. complicado, Essa é a né? minha, Porque, essa é a minha principal pergunta para agora, que é, em algum momento o Brasil vai ter que fazer essa escolha? Você acha? Ou talvez não. Talvez isso nunca venha à tona. Mas o que a pois é, gente está vendo são declarações do governo americano, tanto do secretário de Estado Marco Rubio, quanto do presidente Donald Trump, de que eles querem reaver a influência e o quintal deles na claro, América Latina. Tudo claro. bem que eles, por mais que eles já tenham visto o Brasil como o quintal deles na América Latina, o Brasil nunca foi aquele país mais perto deles. Nunca foi um México, nunca foi um lago do Caribe ou Venezuela, Colômbia, enfim. A gente nunca Claro. teve essa relação, nunca, né? Mas até que ponto eles querem ter essa relação? Eles querem recolocar o Brasil ou a América Latina, tá? Você pode falar da América Latina sem o Brasil também, no, no radar do americano. E como? E nunca foi, Felipe, e que bom, Não, por isso, visão das lideranças brasileiras. Não é exato. linear, houve um momento onde se buscou uma aproximação mais Tudo próxima, bem. talvez até um alinhamento estreito, que em geral não se provou benéfico para o Brasil. Tanto que, na ditadura, formalmente, diplomaticamente, né, para a Guerra Fria, Uhum. alinhado com os Estados Unidos, se buscou relações com a África, se buscou, ou seja, né? Então, é por visão. E que bom que tivemos essa visão, pelo menos na sua longa trajetória história, de maneira mais consistente do que inconsistente, e chegamos ao ponto. E é isso que eu espero que tenhamos hoje. Né? Claro que não é uma questão em abstrato, não é só uma opção, é a Uhum. realidade do mundo. Né? Mas eu acho que, pelo menos, o que cabe ao Brasil é ter essa visão de como esse projeto de autonomia, né, esse reconhecimento e com o diálogo, a princípio, na base do diálogo, né, tentar manter essa coerência, essa questão. Agora, claro, podemos chegar em momentos onde sim, vamos ser forçados, não sei se teremos uma nova Guerra Fria, Quem não vai ser a sabe, né? mesma A coisa, gente não né? sabe o que vai acontecer no Um futuro. alinhamento estreito, mas talvez em algumas áreas. Mas só para dar um exemplo. Então, por exemplo, o Trump aí me pareceu assim extremamente eloquente isso, né? Falou queremos o canal do Panamá de volta. Claro, o que o Trump diz, o que acontece de fato, muitas vezes não. Mas o que houve? O Marco Rubio foi lá, o chanceler, o secretário de Estado, em um fim de semana, ele forçou o governo do Panamá, que é um governo alinhado, de direito e tudo mais, mas eu acho que as pressões são imensas, de qualquer maneira, né? Em um fim de semana, o Panamá saiu da Rota da Seda e o Panamá entrou em um acordo com a empresa de Hong Kong, que tinha não Isso. o canal, o Panamá é do governo panamenho, As é duas óbvio, muito óbvio, entradas. não. Dois portos em cada lado do Panamá, no Pacífico e no Atlântico, Não é né? nem o porto, é Portos. o porto de entrada mesmo. Era as Exato. passagens de entrada Que no era, na canal. verdade, uma concessão à empresa de Isso. Hong Kong, não é, né? Não, é só isso. É, Mas não, houve a uma pressão propriedade nunca foi dessa empresa. A e a propriedade empresa sempre foi disse: não, do. vamos botar à venda essa concessão. Mas o que eu quero dizer com isso? O que o Panamá ganhou com isso? Até o momento parece que nada, parece que sai da reta da seda, a rota da seda aqui de novo. Podemos falar sobre ela, se é bom ou não, mas Poderia enfim, ganhar muito dinheiro abriu com mão isso. de um projeto que tinha decidido fazer, né, democraticamente, decidido fazer, e essa empresa que parecia que estava administrando bem as entradas Sim, do canal vai sim. sair e até o momento não houve uma melhor opção. Ah, não, mas nós vamos, venda para nós vamos inclusive dar melhores condições de trabalho com vocês. Isso não houve. De novo,
Isso ocorreu com o Panamá. Isso pode vir a ocorrer com outros países da talha, né? Da talha, o seu tamanho, né? E da relação histórica de maior dependência com os Estados Unidos. Sei lá, Honduras, né? Não para Não, ficar ou aqui no pegando o pé Brasil de alguns mesmo, países. a questão do Porto de Xangai, recentemente nós entrevistamos o embaixador Parkinson, o Sim. ministro Parkinson aqui, e ele é do chefe de departamento do Itamaraty de infraestrutura, e ele fala muito sobre a relação que a China e o Brasil e todos os países daqui da região querem colocar a passagem, querem colocar uma forma de você ligar o Porto de Xangai a portos brasileiros, seja no Porto do Pará, seja Porto de Santos. Então, isso seria uma coisa muito importante para a região. E tem O tudo a ver com a projeto Reta é da Seda. fantástico. É, O o projeto é projeto é fantástico. O muito Ministério do legal. Planejamento, tá, né? Isso. A ideia é que passe, né? Há uma disputa onde vai passar exatamente, porque tem a ver com a floresta da Amazônica do Peru e tal, né? Sim, Se tem passa muita mais na coisa. Bolívia. É Mas, muito enfim, mas isso é uma difícil. questão. Veja a Sim. entrevista com o ministro. Você vai ver, você assinante, você leitor, veja a entrevista com o ministro Parkinson. É sensacional sobre Sim. esse assunto, sobre o Porto Agora, Xangai. então, concreto, porque é um projeto concreto, é importante falar de coisas concretas que estão acontecendo. Então, que seja uma questão de infraestrutura, logística, que Uhum, leva tempo, mas que seja permitido ser feita, né? exato. Se vai beneficiar a região, e parece que é o caso. Né? Agora, o que não pode, o que é inadmissível, e aí eu acho que caberia uma resposta, se isso vier a acontecer, da América do Sul, com a liderança do Brasil, por razões óbvias, né? De os Estados Unidos viesse a pressionar o governo Trump, dizer, não, nós não aceitamos que vocês façam essa carreteira aí que atravesse a América do Sul com os chineses, mas nós também não vamos. Tem que ser americano. O americano é que Mas tem que fazer. pior do que isso, não aceitamos que façam, mas não propomos uma É, alternativa. exato, Né? também pode ser. É isso que o Jorge Rand falou, né, o embaixador chileno. Eles iam fazer um cabo ótico que ia ligar Uhum. Valparaíso Eu lembro à disso. China, e os americanos falaram: não aceitamos que vocês façam isso. Aí o Chile perguntou: perfeito, vocês querem fazer? Não. Só nós não aceitamos que vocês façam isso. E não há o cabo não foi feito. É. Entendeu? Então, quer dizer, o 5G não pode ser a Huawei, né? Ou, Na enfim, Huawei. perfeitamente, mas vocês têm um 5G tão bom quanto Não. para a gente colocar? Não, mas não pode ser a Huawei. Esse que é a situação absurda, surreal do mundo que a gente vive, né? E é Nem muito tão difícil. bom, né? É tão barato quanto. Tão bom até tem. O negócio é o preço Exato. mesmo, mas é verdade, é o preço. Sim, O sim, preço sim. do preço da Huawei é extremamente barato. Então, essa que é a questão. Quer dizer, eu acho que, de novo, isso ó, se ficar em questões, não vou dizer que seja irrelevante, mas pontuais, ou seja, é um projeto ou é uma Uhum. dimensão, né, uma parceria. Para dizer o seguinte, você pode, por exemplo, voltando ao Bush e o Lula, né, que tiveram não vou dizer uma parceria, mas um relacionamento bom, surpreendentemente, né, e não foi muito longe para o meu conhecimento, eu posso simplesmente estar falando por falta de conhecimento do assunto, mas houve iniciaram um projeto de biodiesel importante entre, né, a Petrobras, os Estados Unidos, né, ou Uhum. seja, que seja possível, né? Eu acho que essa, de novo, voltando à diplomacia brasileira, né? O objetivo sempre foi esse. Queremos ter parceria com quem as parcerias façam mais sentido, que Exato. seja com a Índia, com a China, com a França, com os Estados Unidos, com quem Não for, com a importa. América Latina, né? É esse o direito, a autonomia, né, que está aí no capítulo do artigo, né, buscada. Agora, no mundo de hoje, para voltar à grande questão, né, dessa crise, sei lá, a situação atual do mundo turbulenta, criando ansiedade para todos os lados, você é uma percepção, eu acho que é uma percepção coerente, especialmente vindo dos Estados Unidos até agora, mas eu acho que a China tende a responder de maneira, né? Enfim, também vai ter que responder em algum grau ao comportamento dos Estados Unidos, é onde você há uma maior pressão para que é a velha lógica, que é contrária à ordem internacional multilateral liberal, que é a esferas de influência. Né? Você vai ter que tomar o partido e estar na minha, vai ter que fazer do meu clube e não do outro clube. Aí como é que fica para um Brasil, um país como o tamanho do Brasil, né? Vários diplomatas sempre dizem não só o tamanho, mas as necessidades do Brasil, né? De Uhum. responder a uma população grande, um país em desenvolvimento, com potencial imenso, muitas vezes frustrado, né? Então, quer dizer, eu ter que forçar a entrar num clubinho, né? É complicado isso. Então, o que cabe ao Brasil, né? Isso é uma coisa muito que eu faço simplesmente uma referência no final do artigo, mas é mais ou menos como que um wish, né, do artigo. Wishful É assim, thinking. tenhamos
tenhamos, portanto, entendimento dos desafios de hoje, que são maiores que eu digo que há 10 anos atrás, né? Pressões que parecem estar crescendo e que tenhamos, pelo menos nós, lideranças do Brasil, lideranças Uhum. diplomáticas, políticas, econômicas, intelectuais, né? De reconhecer esses desafios e buscarmos nisso, né? Não esse um alinhamento estreito com qualquer lado. Eu acho que a última Certo. análise é isso. Essa é a minha tese, né? Uhum. De novo, falar é fácil, fazer é difícil, mas enfim, pelo menos que esse continue sendo, né, o cerne, né, a busca. E de novo, de nenhum lado, porque eu acho que não ganha, realmente não ganhará, né, De se nada, tiver a que, gente não ganha né, nada fazendo unilateral. Não ganha nada, que a gente perde muito. A gente ganha alguma coisa, mas a gente perde muito para do usar outro lado. para usar o título aí da revista, né? Qual é o interesse É o nacional interesse brasileiro em nacional do brasileiro, e se exatamente. limitar, né, a uma. E, de novo, eu acho que em algum grau há um reconhecimento dos Estados Unidos, por mais que seja uma burocracia, ah, enfim, em transições e sendo muito mais pautada por questões Uhum. ideológicas do que deveria, mas eu acho que até o momento há um reconhecimento de que Brasil não é Honduras, Brasil não é Panamá, Isso. né? É. Inclusive com Marco Rubio. Mas, enfim, Brasil continua sendo Brasil. Pode não né? ser Honduras, pode não ser Panamá, mas continua sendo Brasil. Exato. Então, A minha, cabe a nós fazermos o que nós podemos fazer, que é o dever de exato, casa. exato. Exato. E aí, assim, a gente está chegando no final e eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco mais um exercício de futurologia do que qualquer outra coisa, tá? E um futuro sem o presidente Donald Trump? Depois do presidente Donald Trump? Porque a gente está discutindo tudo isso aqui, porque o presidente Donald Trump entrou e efetivamente fez uma bagunça, digamos Sacudiu assim, o coreto. É, pode estar certo, pode estar errado, eu não estou criticando. Estou falando que ele fez uma bagunça. Claro, Ele claro, mexeu umas coisas e mexeu uns pauzinhos que ninguém tinha claro. mexido antes. E a gente está aqui preocupado e tentando entender o que está acontecendo. Mas Sim. e aí? Acabou o presidente Donald Trump, porque o presidente Donald Trump não vai ficar aí para sempre. Ele é, né, inclusive, ele é um cara mais velho e ele só pode ficar um termo, teoricamente, né? Ele vai ficar doido, tá, mas vai sair. É uma democracia, os Estados Unidos é uma democracia, o presidente vai sair. Ainda, E, ainda. pois é, mas o que esperar daqui a 3 anos, 4 anos? Porque isso tem 4 meses, tá? A gente está discutindo aqui, tem 4 meses que ele está na Parece uma presidência. eternidade, né? Pois é. Então, o que esperar do futuro? E o que esperar, por exemplo, de países, de outros países, como a Índia, que tem crescido muito, é o próximo na lista de Claro, claro, crescimento. E claro, o que esperar do mundo sem o Donald Trump? O que esperar claro, das futuras relações americanas mesmo? Porque definitivamente vai ter mudado as relações claro, dos Estados claro. Unidos independente do que vier daqui para frente com ou sem o Donald Trump. Vou ter que pegar minha bola de cristal aqui, é difícil. Não, pegue, por favor, Não, lustra aí. não é futurologia. Então, por isso que para não fazer futurologia, então eu vou falar de questões um pouco mais estruturais. Eu acho que Donald Trump de novo, ele é o desestabilizador em chefe, né? É isso que ele consegue fazer, né? Essa influência que ele consegue traçar. Mas o Donald Trump, ele expressa, catalisa, aprofunda, acelera questões muito mais estruturais do que ele. Né? Ele canaliza um ressentimento, um medo, né? Uma raiva, né? De uma parcela importante da população, da opinião pública, do establishment político dos Estados Unidos, que é, ao reconhecer uma sociedade mudando, do ponto de vista, inclusive, racial, demográfico, cultural, um mundo mudando, um mundo perdendo a sua lugar no mundo, né, de sempre, sempre ser a liderança tecnológica e tudo mais, né, e eu acho que isso vai muito além de Donald Trump. Por exemplo, Donald Trump tem um infarto amanhã, o Vence assume, vai continuar, né, ele representa uma visão de mundo, né, essa lógica do ressentimento e de protecionismo e de medo do mundo e de se retrair do mundo, que é muito mais forte que ele. Isso, inclusive, já era uma coisa que os republicanos dos anos 90 já vinham cultivando, né? Então, é isso que eu digo. Então, mesmo quando o Trump saiu, eu acho que sim, Trump saindo já dá uma mudança importante, porque Trump é essa figura enorme, né, É que o consegue populismo destabilizar puro. sempre, Populismo no sentido errática. de
ele ser uma figura popular e populista, né? Sim, Tem então eu acho que, não sei, né? É difícil prever. Você pode, Vance vai ser até mais ideológico, ou é um cara com quem a gente poderia ter uma conversa, é difícil saber. Mas enfim, então, ele representa, eu acho, uma coisa muito maior do que ele dentro dos Estados Unidos. Um país que está passando por uma, eu acho, uma profunda transformação interna, sociológica, digamos assim, né? E também uma profunda crise, uma popularização política, eu até dizer uma crise política. É um país que eu acho que tem que tomar escolhas no futuro. Como é que você quer se relacionar? Como é que você quer ser no futuro, como país, como nação? Vai continuar sendo uma democracia multicultural ou não? Há muita gente que acha que não. Né? Não, não deveria ser. Temos que restringir os votos às minorias, temos que ter menos imigrantes, né? Passa por aí a coisa, muito, muito abertamente. E qual o seu papel no mundo? Vai se retrair do mundo ou vai, enfim, né? Não encarar precisa esse ser mundo você novo. desse, né? Bom, eu estou acho que outros países do mundo têm que tomar essas decisões, mas representa, acho que isso, coisas muito maiores do que ele. Eu acho que o mundo inteiro está, o mundo inteiro. Eu acho que há uma volta do nacionalismo, da xenofobia, do protecionismo, né? Liderado, acho que o trumpismo, enfim, legitimou muito essa visão de mundo, dizendo que é por aí o caminho, né? Mas que vai além dele. Eu acho que vários países do mundo, forças políticas em vários países do mundo, né? Extrema-direita que seja, mas até maior do que isso, né? Uhum. Porque eu acho que não é só representado por alguns por partidos, vai mais forte do que isso a França, por exemplo, né? Eu acho que na próxima eleição presidencial a Le Pen tem grandes chances de ganhar, porque ela Uhum. representa esse ressentimento, esse nacionalismo mais xenofóbico, anti-imigrante, uma crítica à própria União Europeia, né, que está crescendo na França nesses últimos tempos. Uma força importante na Alemanha, então acho que passa por aí. Inclusive, eu acho que na Índia, na China, países importantes no mundo de É. hoje e do futuro, né? Eu acho No que sul você tem um global, pouco inclusive. acho que uma retração dessa narrativa e da tendência, narrativa do ponto de vista cultural, sociológico, filosófico, talvez até, e também econômica, a dimensão econômica da globalização neoliberal dos últimos 30 anos. Você tem um processo que seja um freio de arrumação. Que seja um freio de arrumação, que não seja uma desglobalização, que não seja uma volta de fato à xenofobia, um nacionalismo belicista que vai nos levar a conflitos, que é possível, né? Sim. Incrivelmente É. que seja, né? Quando você estava em Colômbia, não sei quanto tempo foi atrás, mas quando eu estava 2014, 2014, estudando ainda, ou 2014. seja, 10 anos atrás, não vai mais ter uma guerra mundial, não vai, né? Era um pouco essa visão do mundo, né? O país, a integração, tudo Tá tudo mais. bem, a integração não vai deixar você ter uma guerra de grande escala, pode ir para Sim, qualquer vão ser lugar do conflitos mundo locais, que claro. você Exato. vai estar tudo bem, né? Eu acho que hoje, Basicamente. sabe, dizer, eu tenho dois filhos, quer dizer, falar para meus filhos, olha, nunca mais vai ter uma guerra na proporção, é É. difícil, né? Então, Ou eu acho então que virar são para eles e forças. falar, vai lá estudar na Rússia. Sei lá, é difícil você falar isso hoje em dia. Claro, claro, pois é, Mas exatamente. naquele tempo lá, em 2010, você Claro. falar, vai lá estudar na Rússia, talvez fosse Uma normal. experiência fantástica, claro, pode É, ser. vamos lá, conhecer uma cultura nova, não sei. É. Então, hoje em Mas dia, então eu acho que são forças, ou são, enfim, tendências, não sei se tendências, mas, ou seja, isso faz parte hoje de pensar o mundo, né, o mundo nessa situação. Então, de novo, que seja um freio de arrumação, eu acho que o Brasil, inclusive, pode ter um papel, tem um papel, né, em manter esse diálogo, defender um freio de arrumação. Né? Ou seja, sim, precisamos entender o ressentimento, seja o ressentimento aqui do eleitor do Trump, seja o ressentimento do eleitor da direita no Brasil ou é, na Índia, o que for, né? Precisamos ou na, entender ou na esse ressentimento, Argentina, né? ou Na em qualquer outro Argentina, lugar, claro, né? porque Na a França. globalização, um processo complexo, como foi, tem contradições profundas. Muita gente aumentou a economia global e tirou muita gente da miséria em vários países, sim, mas outros né? Enfim, Mudanças são muito complexas. não sei se absolutamente, mas a percepção é que está ficando para trás. É. Entende? O classe média baixa de Ohio, talvez, bom, provavelmente sim, teve que ter uma condição de vida menor hoje do que 20 anos atrás, porque se perdeu emprego industrial, vai ter que ter um emprego Uhum, no Walmart, sim, mas mesmo que talvez continue tendo a casa e dois carros na garagem, a percepção de que está ficando para trás porque ele vê, uhum. né? Um monte de chineses visitando aqui os Estados Unidos, indo para universidades que o filho dele não vai, né? Isso. Dirigindo um BMW ali no campus da universidade, perto da casa dele. Quer dizer, enfim, ou seja, há que reconhecer isso, que seja então um freio de arrumação. Agora, há enormes riscos nisso. Bom, hoje em dia na Europa se fala de risco de uma guerra com a Rússia, né? É OTAN-Rússia. Olha só a loucura que estamos. uma Né? Uma loucura. guerra talvez em relação a Taiwan. Então, que É. seja um freio de arrumação. E esta voz
da moderação, da defesa de um multilateralismo mais inclusivo, pautas mais globais, fome, ambientais, desenvolvimento, paz, né? Que eu acho que foram vozes, temas importantíssimos na pauta do Sul, onde o Brasil teve um papel não linear e não sempre o mesmo, mas ao longo do tempo um ator importante, cada vez mais relevante, e hoje muito relevante no mundo. Inclusive aí, só para falar um minutinho da Índia, eu acho que dentro dos BRICS, porque a Rússia está numa situação muito Muito única hoje em dia, complicada, né? A China, para dizer pouco. a China, a gente conversou um pouquinho antes sobre isso, né? A China, claro, que é um país que evidentemente era um país bom, nem é tão evidente assim, mas eu digo, um país que se apresentava como a voz do Sul nos anos Uhum. 50, 60, 70, até 90, e ainda hoje tenta manter um pouco, hoje em dia é a segunda economia do mundo, se não for a primeira. Então, dizer que a China hoje em dia é Sul é complicado. Então, dentro dos próprios BRICS, eu acho que a África do Sul também é um país muito único, cada país de última análise é único, mas por exemplo, eu desejaria ver, né, não dizer que não há diferenças fundamentais civilizatórias entre o Brasil e a Índia, e elas existem, mas que poderia ter mais uma tentativa de ver, olha, nessa confusão toda aí, nós temos a perder mais do que a ganhar se a gente tiver que tomar lado e tiver que ir nessa inércia, né, de uma desglobalização profunda. E vamos então ser porta-vozes desse teor mais aberto, moderado, multilateral, né? Agora, de novo, falar é fácil, fazer é muito mais difícil. Muito mais difícil. Vou ter que te interromper, porque eu adorei a conversa. Vou te chamar aqui de novo, se você escrever para a gente de novo, muito provavelmente. Mas eu vou Perfeito. ter que eu vou ter que não desligar, mas vou ter que encerrar aqui a Um prazer. nossa Sim. nossa entrevista. E muito obrigado, Ioris. Poxa, professor sensacional, conversa sensacional. Espero receber você aqui de novo. Perfeito, com prazer. Muito obrigado. Um abraço a todos.